Delcídio do Amaral, do PT. Ele é líder do governo no Senado e quem tem mais detalhes é a nossa repórter Marina Franceschini, que fala ao vivo com a gente lá de Brasília. Oi, Marina, bom dia. Oi, Raquel, bom dia a todos. O que a gente sabe até agora é que são 4 mandados de prisão e já foram cumpridos. O senador Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, foi preso em casa por obstrução da justiça. Ele teria atrapalhado as investigações. Outro preso com autorização do Supremo Tribunal Federal é Diogo Ferreira, que é chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral. Tem também um advogado na lista de presos. Nós não conseguimos confirmar o nome desse advogado ainda. E o 4º preso é André Esteves, do BTG Pactual, que é um banco de investimentos. O senador Delcídio do Amaral já havia sido citado na delação premiada de Fernando Baiano, que é apontado pelos investigadores como operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras. Fernando Baiano teria dito que o senador Delcídio do Amaral recebeu entre 1 milhão e 1,5 milhão pelas negociações pela compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Delcídio do Amaral nega, disse que conheceu Fernando Baiano lá na década de 90, mas que nunca teve contato com ele. A gente está esperando para ver a reação do Congresso. Por enquanto, conversamos com o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, que disse que sequer sabia da prisão do colega senador Delcídio do Amaral. Mas a repercussão certamente será muito grande no Congresso. A Polícia Federal fez buscas no gabinete do senador Delcídio do Amaral agora pela manhã também, Raquel. Mas Marina, essa não foi a primeira vez que ele foi citado, não, né, em depoimentos da Lava Jato. Foi exatamente. A primeira vez ele foi citado, mas acertaram que ele não teria por que seguir com as investigações, que não havia indícios reais, provas, então foi meio que arquivado, esquecido. E dessa vez também teve essa citação pelo Fernando Baiano, que é o operador do PMDB, apontado como, né? Ô Marina, aí já houve repercussões aí em Brasília em relação à prisão do senador? Pois é, a gente está tentando falar com os líderes, com os deputados em geral. A maioria está com o telefone desligado. Só o deputado José Guimarães, que é o líder do governo, atendeu o telefonema, mas disse que não estava sabendo, que vai procurar se inteirar direito da situação para depois conversar com a gente. Eu também tentei contato com o vice-líder do governo, o deputado Silvio Costa, mas ainda não consegui, Raquel. Ô Marina, e tem prazo essa prisão dele? A gente tem que apurar direito, a gente só tem informações preliminares sobre a prisão. O que a gente sabe até agora é que ele foi levado, estava em casa, mas para saber direitinho quanto tempo ele fica preso, a Polícia Federal deve esclarecer. Por enquanto, a gente não tem essa informação, Raquel. Tá certo, então, Marina. A gente continua acompanhando, então a gente volta a qualquer momento com mais informações, mas o fato é que foi preso, então, o senador Delcídio do Amaral, do PT. O STF autorizou a Polícia Federal a prender o senador. São essas as informações preliminares que chegam lá de Brasília. A gente volta agora a falar sobre a prisão, agora de manhã, de 4 investigados pela Operação Lava Jato, entre eles o senador Delcídio do Amaral, do PT. Marina Franceschini, ao vivo de Brasília, tem novos detalhes. Marina. Oi, Raquel. A Polícia Federal tinha dito anteriormente que o senador Delcídio do Amaral foi preso em casa, mas depois atualizou a informação. Na verdade, ele foi preso em um hotel aqui de Brasília, aliás, o mesmo hotel em que o pecuarista José Carlos Bonlai foi preso ontem. Os outros presos são Diogo Ferreira, que é chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral, o advogado Edson Ribeiro, que também já trabalhou para Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, e André Esteves, do BTG Pactual, é um banco de investimentos. Esteves foi preso no Rio de Janeiro. Senador Delcídio do Amaral, segundo a Polícia Federal, foi preso, claro, com autorização do Supremo Tribunal Federal por obstrução da justiça. Ele teria tentado atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, o filho de Nestor Cerveró teria gravado um vídeo, teria uma gravação a respeito disso, dele tentando ajudar na fuga de Nestor Cerveró para que o ex-diretor da área internacional não fizesse a delação premiada. Delação premiada é quando a pessoa troca informações por redução da pena. Então, o que dizem os investigadores? Que ele teria tentado dificultar a delação premiada de Nestor Cerveró sobre a suposta participação dele em irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O senador Delcídio do Amaral já havia sido citado anteriormente nas investigações por Paulo Roberto Costa, que é ex-diretor de abastecimento. Mas como ele disse apenas que ouviu falar que Delcídio Amaral teria recebido propina, o Supremo Tribunal Federal não levou a sério, não levou adiante, arquivou.
mas a delação premiada que contou mesmo contra o senador Delcídio Amaral foi o que disse Fernando Baiano, que é apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras. Ele disse que o líder do governo no Senado, o senador Delcídio do Amaral, teria recebido entre 1 milhão e 1,5 milhão para facilitar pelas negociações da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O vice-líder do governo, o deputado Silvio Costa, agora há pouco, disse que o senador Delcídio do Amaral é muito querido, é também muito articulado. Ele considera a situação grave, gravíssima, e disse que espera que a Polícia Federal tenha, de fato, motivos para fazer uma prisão tão importante, Raquel. Marina, enquanto você falava, a gente acompanhava imagens, daí a gente está vendo o senador Delcídio do Amaral e a gente tinha visto também imagens, agora sim, do momento em que ele chega aí à sede da Polícia Federal em Brasília, ele que foi preso aí, como a Marina disse, no hotel, então hoje de manhã, o mesmo hotel onde estava o empresário José Carlos Bunlai, que foi preso nesta terça-feira, e aí o senador Delcídio do Amaral, então, o momento em que ele chega aí na sede da Polícia Federal em Brasília. Marina, a gente volta a conversar com você daqui a pouquinho, então, a qualquer momento, quando a gente tiver mais detalhes aí, mais novidades sobre esse caso. E a gente volta agora com as últimas informações sobre as prisões feitas pela Polícia Federal agora de manhã. A gente já tem informação de que o filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, teria gravado a tentativa do senador Delcídio do Amaral de obstruir as investigações e oferecer fuga para Cerveró não fazer a delação. A gente vê a imagem, vamos ver se a gente tem a imagem do senador, o momento em que ele chega aí no prédio da Polícia Federal. A gente lembra que o Delcídio Amaral tem um papel fundamental no Congresso, porque ele é líder do governo no Senado, ele já foi candidato ao governo de Mato Grosso do Sul também. Ele saiu do PSDB para o PT. E a Polícia Federal também faz buscas agora de manhã no Congresso e na casa do senador Delcídio do Amaral, em Mato Grosso do Sul. A polícia prendeu outras 3 pessoas, o chefe de gabinete do senador Diogo Ferreira, o advogado Edson Ribeira e também o banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual. Essas foram as prisões feitas, então, nessa manhã. O Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a prender o senador Delcídio do Amaral do PT, ele que é líder do governo no Senado, e também foram presos, então, outras 3 pessoas, o banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual, o chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral, Diogo Ferreira, e o advogado Edson Ribeiro, que defendeu o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Essas prisões foram pedido da Procuradoria-Geral da República, autorizadas, como eu disse, pelo STF, e as prisões do Delcídio Amaral, do senador Delcídio do Amaral e do advogado Edson Ribeiro, elas são preventivas, que é quando não há data determinada para acabar. As outras 2 prisões são temporárias, então tem data de término, são as prisões do banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual, e do chefe de gabinete do senador Delcídio do Amaral, Diogo Ferreira. O senador teria, então, tentado dificultar a delação premiada de Cerveró sobre uma suposta participação em irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, e a gente recebeu, então, essa informação de que o filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, teria gravado essa tentativa do senador Delcídio do Amaral de obstruir as investigações e de oferecer fuga, ajudar a Cerveró fugir para não fazer essa delação. É isso que pesa contra o senador Delcídio do Amaral, ele que é líder do governo no Senado, ele que já foi citado na Operação Lava Jato, de acordo com o lobista Fernando Soares, que é conhecido como Fernando Baiano. O senador Delcídio do Amaral teria recebido $1,5 milhão de propina pela compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Esse negócio, a gente lembra que foi feito pela Petrobras em 2006 e rendeu um prejuízo aí de $790 milhões aos cofres da estatal, e essa então foi a segunda vez que o nome de Delcídio do Amaral apareceu em depoimentos da Operação Lava Jato. Você acompanha aí o momento da chegada do senador ao prédio da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.